Então, tudo que a gente está fazendo na igreja tem um propósito, tem um movimento. E nós nos identificamos como o ministério Palavra da Verdade. Por quê? Porque simplesmente nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a palavra que traz a verdade para as nossas vidas. Eu estudando, eu tenho vários autores que têm as suas teses, teorias, as suas dissertações, e são importantes e levam ao desenvolvimento do conhecimento, seja em qualquer área da ciência que for. Mas o livro que rege a minha vida, não a minha profissão, mas que rege a minha vida, e quando a vida e a profissão se misturam, eu fico com o livro da vida, eu fico com a Bíblia, né? Porque tem algumas profissões que acabam mesclando, sendo homogêneas com a minha vida. Então, eu abro mão daqueles livros e sigo o livro de Deus. Os autores que eu estudei filosofia e que eu estudei a sociologia, eles não vão reger a minha história, a minha vida pelas teorias deles. Quem vai reger a minha vida é a Bíblia Sagrada, é o texto da Bíblia. Por isso, a nossa identificação é ministério, palavra da verdade, porque somos ministros de Deus e da palavra de Deus. Queremos falar o que Deus falou, queremos ensinar o que Deus ensinou e queremos estabelecer padrões de limites de vida e de conduta segundo a palavra de Deus. Por isso, nosso ministério de ensino, por isso, tantas atividades da igreja para nos fazer conectar ao Deus da palavra e não o Deus da nossa imaginação. Um dos propósitos de Deus para nossas vidas é a igreja, e falamos a beça aqui sobre igreja, mas nós temos alguns propósitos estabelecidos por Deus, e eu quero ler com você Efésios, capítulo 1, versículo 12. Eu separei 3 propósitos, eu vou ficar apenas nesses 3 propósitos como uma palavra inicial. À noite a gente termina essa palavra, mas eu creio que foi deveras, a única palavra, deveras importante, muito importante, né, a gente dedicar esse tempo ao que fizemos aqui. Mas 3 propósitos estabelecidos por Deus a seu respeito. O que Deus quer para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? O livro de Efésios, capítulo 1, versículo 12, fala de um deles. Eu separei 3. Vou dar tempo para a Narlete achar ali. Efésios 1, 12. E ela vai projetar aqui. Depois a gente vai ler Salmo 96 e depois vamos voltar para Efésios. A princípio, Efésios 1, 12. Um dos 3 propósitos que foi separado para que você ouça qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? A fim de que nós quem? Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Você espera em Cristo? A sua esperança está em Cristo Jesus? Essa palavra é para você. E para aqueles que não têm a esperança em Cristo? Então não é para você. Mas nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. O primeiro propósito que Deus tem para a sua vida é que você seja um instrumento de louvor ou elogio para a glória de Deus ou para aquilo que Deus faz. Continuamente somos tentados a elogiar pessoas segundo a glória daquelas pessoas. E existem pessoas que são dignas de glória. São pessoas que fazem coisas lindas. São desenhistas que... Eu recebi um vídeo essa semana, um camarada joga uma xícara de café num papel, o cara pega aquele papel e aí transforma num rosto de Cristo estilizado. Né? Existem pessoas que merecem o nosso elogio, porque fazem coisas legais. Profissionais que trabalham bem, né? São bons motoristas, são bons médicos, são bons engenheiros, são bons músicos, pessoas que trabalham bem, que fazem coisas boas e que merecem o nosso reconhecimento. Mas a Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor, ou para o elogio, ou para o reconhecimento do que Deus fez, da glória de Deus. Fomos criados para reconhecer o que Deus fez
e para elogiar a Deus por aquilo que Deus fez, faz e ainda fará. Um dos objetivos que Deus tem para a sua vida é que você o elogie por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é. Deus faz coisas, Ele é o Criador, Ele responde orações, Ele estabelece princípios e Ele quer que você o louve por aquilo que Ele fez e Ele faz. Lá no retiro, tivemos um momento de batismo, 3 pessoas foram batizadas, e para abrir aquele momento, eu peguei o microfone para fazer uma oração, e como estava muito bonito o local, eu pedi para que todos orassem de olhos abertos, olhando para o céu. Irmãos, eu fui tomado pela presença de Deus, foi uma experiência tão significativa, tão intensa, quando eu olhei a glória de Deus, e você sente a presença de Deus, quando você o glorifica e reconhece que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, né? E os céus proclamam, declaram como Deus faz coisas lindas, boas, perfeitas e tremendas. E simplesmente o que eu fiz foi olhar para o céu e fui tomado por esse sentimento, tomado por esse mover do Espírito que me fez vibrar uma simples oração, num simples movimento. E quando eu lembro, a gente volta, né, a intensidade daquele momento e mexe. Então veja, você foi criado para o louvor da glória de Deus. Então o primeiro elogio, o primeiro louvor, a primeira glória, a primeira honra não deve ser para você mesmo, né? Tipo, vocês viram aqui o nosso pseudo Will Smith dizendo, eu sou mais bonito do que ele? Nós gostamos de ficar bonitos. Foi liberado o link da foto do retiro. Você já recebeu esse link lá no canal, lá no Zap da igreja? Está lá. Todas as fotos foram tiradas. Eu tenho certeza que você, quando olha a foto, a primeira coisa que você faz é se olhar, se procurar. E é muito triste quando alguém do teu lado é mais bonito do que você na foto. E você tem que admitir que realmente você não é a pessoa mais bonita. Nós queremos ser belos, queremos elogiar, nós queremos nos elogiar a nós mesmos. Nós buscamos glória. Mas o desejo de Deus para a sua vida e o primeiro propósito que eu quero separar é que você foi criado para a glória de Deus. Como você glorifica Deus? Quando você identifica Deus nas pessoas, nas circunstâncias, nos lugares, na sua criação, na sua palavra, onde você tem acesso à revelação de quem é Deus. Deus espera o louvor da sua boca. Todos os dias você acordar, todos os dias você viver, todos os dias ao se deitar, você glorificar o nome dele. Isso vai gerar gratidão, isso vai gerar em você um amor profundo a Deus e ao Espírito Santo e a Jesus Cristo. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Você, nós, eu e você, os que temos esperança em Cristo, fomos separados para o louvor da sua glória. Amém? Segundo ponto, Salmo 96. Eu quero ler o verso 8 e 9 do Salmo 96. Depois a gente volta para Efésios. Mas agora eu quero falar do segundo ponto. Você tem um propósito, você foi criado. Deus tem uma vontade para a sua vida. Deus quer mostrar a você a sua grandeza, a grandeza da sua santidade. Um dos propósitos que você tem na sua vida é conhecer a santidade de Deus. Conhecer a santidade de Deus, ofertar a Deus o seu louvor, a sua vida, os seus recursos, as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos. É propósito de Deus que você conheça a sua santidade e que você entregue para Ele, adorando-o por aquilo que Ele é. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. E entra na sua presença, ou nas proximidades de onde Deus está, que é os átrios, ou viva na sua vida trazendo ofertas. O desejo de Deus é que você conheça a santidade dele e que você, por causa de ser Deus quem é, oferte a ele. Religião vai querer manipular sua mente,
Religião vai querer sugestionar para você, vai querer te dar ordem do que você tem que ter e do que você tem que fazer. Deus não te dá ordens. Deus te dá um caminho a ser seguido. Ele trabalha com alianças. Aquele que der ouvidos, ouvir a voz do Senhor e segui-lo, estará conectado de forma sobrenatural com Ele. Passa pela tua vontade, passa pela tua decisão, passa pela tua escolha. Esse foi o propósito de Deus para a sua vida. Não se abstenha do que Deus quer para você. Quer dar glória ao seu nome e entrar na sua presença se ofertando. Então todo culto eu tenho que trazer dinheiro para a igreja? Não. Todo culto você tem que trazer uma oferta ao Senhor. Uma oferta de louvor, uma oferta de gratidão, uma oferta onde você vai entender que o alarme está tocando, mas você vai continuar firme no culto, mesmo que já tenha dado meio-dia. E não deu, são 11h56, 11h54. Oferta que você vai entregar para Deus as coisas que você entende que são valiosas para a sua vida. A gente orienta, quando as pessoas querem doar para o bazar ou querem ofertar coisas. Traga coisas que você usa. Traga coisas que funcionam. Traga coisas que são boas para você. Por quê? Porque eu não vou ofertar aquilo que eu não quero para mim. Isso não é oferta, isso é ficar livre. Não fique livre das coisas de Deus. Oferte o que você quer. Oferte o que é precioso. Talvez uma das doutrinas que a gente precisa ensinar são as primícias. Ofertar o que é mais importante. Ofertar o que eu quero, o que vale para mim. E uma das coisas que você é conduzido a fazer é ser essa pessoa que glorifica a Deus, reconhecendo a santidade dele. Ser santo é ser separado, é ser exclusivo, é ser único. O desejo de Deus é que você o conheça como único Senhor e Salvador, que você conheça a santidade de Deus e que você então oferte a sua vida a Deus, sabendo que Ele é santo, Ele é único, Ele é importante, Ele é tudo na sua vida. E então você vai viver para Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Mais importante do que o seu trabalho, mais importante do que a sua saúde, mais importante do que a sua família, mais importante do que você tem como um sonho. É quando você conhece a Deus e você entende que Ele é mais importante do que todas estas coisas. E aí o Senhor declara: se você fizer isso, se você me buscar em primeiro lugar, todas essas outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Quando você coloca Deus em primeiro lugar e Ele se torna mais importante do que os teus sonhos, Deus te dará sonhos e fará com que eles se concretizem. Quando você coloca Deus mais importante que a sua família, Deus lhe dará família e fará com que você tenha família e seja abençoada. Quando você coloca Deus em primeiro lugar e você entrega e oferta ao Senhor, o Senhor te fará próspero nesta terra, mas o teu coração não vai ficar preso nessas coisas. Você vai desfrutar delas, vai viver com elas, mas o teu coração estará em Deus, que vai te permitir ter todas as coisas. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele vai te dar uma profissão, vai te dar uma especialização, Ele vai te dar uma direção do que você vai ser nessa vida, enquanto ser humano é de utilidade para a sociedade. Porque Deus, Ele honra a vida dos seus filhos. Você foi criado para dar ofertas a Deus e para reconhecer a grandeza da santidade de Deus. E por fim, ainda em Efésios capítulo 2, eu quero ler o verso 6 e 7. Você foi criado para receber a vida eterna. Efésios, capítulo 2, versículos 6 e 7. E eu vou encerrar aqui e quero chamar os irmãos para a ministração da ceia. Eu não sei se eles estão ao alcance da minha voz, mas se tiverem, podem vir. Os irmãos da ceia, deixa eu dar aquela checada aqui. Os irmãos da ceia já estão preparados? Aqui atrás, podem vir. Se não, venham. Efésios, capítulo 2, versos 6 e 7. Leia o que está escrito na palavra. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você foi criado para receber a vida eterna. Deus te criou para que você tenha vida, vida em abundância, vida e vida eterna. Algo que eu tenho explicado e que eu vou repetir muito. Vida eterna é vida eterna. Eternidade tem uma característica: ela não tem início e ela não tem fim.
é eterno. Infinito tem começo, mas não tem fim. Eterno não tem começo, nem tem fim. Deus nos criou a todos para que tenhamos a vida eterna. Quando nós caímos espiritualmente, nós perdemos a vida eterna, mas a eternidade continua dentro de nós. Mas perdemos essa vida eterna, teremos morte eterna. O que Deus quer, sempre planejou, sempre teve o propósito, é que você tenha vida eterna. A vida eterna não começa quando você morrer. Não começa quando o seu corpo ele for tragado pelo tempo e a sua carne estragar e por fim morrer. A vida eterna começa quando você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Entrega o seu coração a Ele. Confia e confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor. Você passa a ter vida eterna. A Bíblia diz que passa da morte para a vida. É literalmente tirado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você foi criado para ressuscitar com Cristo, vivendo a vida eterna, que começa desde aqui. Aqueles que dizem o inferno é aqui e é agora, não sabem do que estão falando. Nós vivemos a vida que começa aqui e agora. Ah, mas eu tenho problemas. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, até os problemas se fazem novos. A maneira como eu lido, a maneira como eu me relaciono, a maneira como eu tenho os desafios da vida, são diferentes. Por isso a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, a partir do verso 9, se com a tua boca confessar a Jesus Cristo como Senhor. Ou seja, eu preciso confessar. Eu não vou ser igual a todo mundo, eu não vou fazer o que todo mundo faz, eu vou ser de Cristo. Isso custa. Mas se com a tua boca confessar a Jesus Cristo como Senhor e a tua declaração externa estiver corroborada pelo sentimento interno e em teu coração creres que Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, serás salvo. Você deve confessar, você deve crer, e a salvação que está liberada da parte de Deus vai alcançar o seu coração. Deus criou você para ser salvo. Deus criou você para ter a vida eterna. 3 propósitos de Deus na sua vida: viver para o louvor da sua glória, reconhecer e elogiar Deus. 2, conhecer a grandeza da santidade de Deus e então entregar a Deus, ofertar a Deus. 3, receber a vida eterna. Tudo que a igreja faz, tudo o que nós fazemos, toda a movimentação que temos, não tem nada a ver com uma instituição ou com as coisas do mundo apenas. Tem a ver com a vida eterna. Se você foi roubado nas convicções de que a vida não é apenas o tempo de existência que você tem nesse corpo, e de que a vida continua, e que nós fomos criados para a eternidade, se você perdeu essa convicção, eu oro a Deus pela sua vida, para que você tenha a sua fé restaurada, para que a vida eterna encontre espaço no seu coração, porque você foi criado para viver por causa da vida eterna, e para passar por esse mundo, vivendo, olhando para o alvo da sua fé, que é Jesus Cristo. Amém, queridos?